Bem-vindo à terceira temporada do Papo de Terapeuta. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Terapeuta. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que desperta curiosidade, fascínio e muitas vezes dúvida. Afinal, quem realmente somos? Somos apenas aquilo que pensamos? Somos apenas a nossa personalidade? Ou existe uma dimensão mais profunda? A nossa consciência, talvez? No cristianismo, fala-se da presença divina no íntimo da pessoa e da consciência iluminada. No espiritismo, se fala da alma em processo evolutivo e a consciência moral. No hinduísmo, fala-se do Atman. E algumas correntes da psicologia humanista falam sobre o Self. Na psicologia analítica de Jung, o processo de individualização e o Self como centro organizador da psique. Pois é, hoje nós vamos falar sobre o eu superior, mas vamos fazer isso de uma forma prática, sem misticismo, sem fórmulas prontas. Vamos entender como este conceito pode transformar a maneira como enxergamos a nossa vida. O problema é que a sociedade atual nos deixa muito conectados o tempo todo. Recebemos milhares de informações todos os dias. Somos influenciados pelas redes sociais, pelas opiniões, pelas expectativas, pelas cobranças, pelas autocobranças, pelas aparências. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Há quanto tempo eu não escuto a mim mesmo? Talvez este seja um dos maiores problemas da atualidade. Temos informações demais, mas temos percepção de menos. Temos autoconexão e autoconhecimento de menos. Volto ao exemplo que eu costumo usar sempre: o rádio. A estação de rádio está transmitindo. Ela nunca deixou de transmitir. Mas, se o seu rádio estiver fora de frequência, você só vai ouvir chiado. A estação não desapareceu. O problema está na sintonia. Como a nossa consciência acontece exatamente isso. Afinal, o que é o eu superior? Essa é uma expressão que desperta muita curiosidade. Algumas pessoas imaginam que o eu superior seja uma entidade espiritual separada de nós. Outras acreditam que seja uma espécie de anjo particular. Há quem pense que é uma voz misteriosa que aparece durante a meditação. Mas será que é isso? Na minha compreensão, e dentro de muitas tradições espiritualistas, o eu superior não é alguém fora de você. Ele não mora em outro plano esperando que você o encontre. O eu superior é a dimensão mais consciente da sua própria essência. É a parte que permanece conectada. Na verdade, ela está conectada ao amor, à sabedoria, ao propósito da sua existência. Enquanto a nossa personalidade vive preocupada com o dia de hoje, com as contas a pagar, com os problemas do trabalho, dos conflitos familiares, o eu superior contempla a vida de uma perspectiva muito mais ampla. Pense em uma montanha. Quem está caminhando no vale consegue enxergar apenas poucos metros à frente, mas quem está no alto da montanha consegue ver o caminho inteiro. Os dois estão olhando para o mesmo lugar. A diferença é a perspectiva. A personalidade é quem está no vale. O eu superior é como quem observa do alto da montanha. Ele não vê apenas o problema do momento. Ele percebe o processo, ele percebe o aprendizado,
Ele percebe aquilo que aquela experiência pode desenvolver em você. E isso muda completamente a forma como olhamos para a vida. Quando alguma coisa dá errado, a personalidade pergunta: por que isso aconteceu comigo? O eu superior pergunta: o que essa experiência pode me ensinar? Percebam a diferença. A primeira pergunta quer um culpado, a segunda procura um crescimento. E é isso que muitas vezes dizemos, que a espiritualidade não muda necessariamente aquilo que acontece conosco. Ela muda a maneira como interpretamos aquilo que acontece. E quando mudamos a interpretação, mudamos também a nossa resposta diante da vida. A diferença entre personalidade e essência. Vamos imaginar um ator. Quando ele sobe no palco, ele interpreta um personagem. Durante a peça, ele pode rir, chorar, ficar bravo, apaixonar-se. Mas quando termina a apresentação, ele continua sendo quem ele realmente é. O personagem não é a identidade. É apenas um papel. Algo semelhante acontece conosco. Nossa profissão não é quem nós somos. Nosso dinheiro não define quem somos. A nossa cor não define quem somos. A nossa aparência não define. Nem mesmo os nossos sucessos e fracassos. Eles só fazem parte. Tudo isso faz parte da personalidade, construída ao longo de nossa vida. Mas existe algo muito mais profundo. Existe aquilo que permanece dentro dos papéis, dentro de nós quando os papéis desaparecem. E isso é chamado de essência. É dessa essência que o eu superior se alimenta. O eu superior não é perfeito. Existe uma ideia que pode causar muito sofrimento. A crença de que o eu superior é uma versão perfeita de nós mesmos. Como se houvesse um ser iluminado nos observando e esperando que nunca errássemos. Eu não acredito nisso. O eu superior não representa a perfeição, ele representa a consciência. Ele sabe que estamos aprendendo. Ele compreende que crescer exige tempo. Ele sabe que ninguém amadurece sem passar por desafios. É como um bom professor. Um bom professor não fica decepcionado quando o aluno ainda não sabe resolver a equação. Ele sabe que o aprendizado acontece passo a passo. Da mesma forma, o eu superior não nos condena, ele nos inspira. Uma analogia prática que eu posso fazer aqui, imagine que a sua vida seja um carro. Quem está segurando o volante é a sua personalidade. Quem conhece o destino é o eu superior. Agora, imagine que você está dirigindo em uma estrada desconhecida. Ao seu lado existe um GPS. O GPS conhece o caminho. Mas ele não pega no volante, ele não freia o carro, ele não acelera por você, ele não desvia do buraco, ele apenas orienta. Você continua tendo liberdade para escolher. Você está no controle. Pode seguir a orientação ou pode ignorá-la. Pode até desligar o GPS. Mas as consequências das escolhas continuam sendo suas. Essa metáfora nos ajuda a compreender algo muito importante. O eu superior representa profundamente o livre-arbítrio. Ele não controla a nossa vida, ele não nos obriga a fazer nada, ele apenas nos inspira. Muitas vezes por meio de uma intuição, de uma sensação, de um insight. Uma percepção de paz. Quando essa orientação acontece, é quando surge uma pergunta. Aqui surge uma pergunta muito importante. Se o eu superior existe, por que ele nem sempre está à nossa percepção fácil? A resposta é simples, porque ele não costuma gritar. A nossa consciência mais profunda é silenciosa. Ela fala através de pequenas percepções. Às vezes aquela sensação de que determinado caminho não faz sentido, mesmo quando parece fácil ou vantajoso. Às vezes é aquela paz inesperada ao tomar uma decisão difícil.
Às vezes é uma inquietação que insiste em mostrar que algo precisa mudar. Percebam que não são mensagens espetaculares. São sinais delicados. O problema é que vivemos em um mundo extremamente barulhento. A nossa mente fala sem parar. As redes sociais falam, a televisão fala, as notícias falam, as opiniões dos outros, o medo, o dia a dia, a ansiedade, o ego fala. E no meio de tanto barulho, a voz da consciência quase sempre é muito silenciosa. Não porque seja fraca, pelo contrário. Ela não precisa convencer, ela apenas aponta a direção. E o eu superior é a bússola. Eu gosto muito dessa comparação. Imagine uma bússola. Ela não empurra ninguém, ela não obriga ninguém a seguir ao norte. Ela apenas mostra aonde o caminho está. Quem decide caminhar continua sendo você. O eu superior funciona como uma bússola interior. Ele não escolhe por nós, mas ele aponta de forma constante a direção que está mais alinhada com os nossos valores, os nossos aprendizados, a nossa evolução. Às vezes, seguimos essa direção, e às vezes não. Isso faz parte da experiência humana. O importante é lembrar que a bússola não deixa de funcionar porque nos desviamos do caminho. Ela continua apontando para o caminho certo. Da mesma forma, o eu superior presente, mesmo quando nos sentimos perdidos, ele não se afasta de nós. Nós é que muitas vezes deixamos de olhar para ele. Fechamos aqui algo muito importante, tá? Ou será mesmo que o eu superior existe? Talvez a pergunta seja: quanto espaço eu tenho criado para ouvir essa dimensão mais consciente de mim mesmo? Porque muitas vezes o problema não é a falta de resposta, o problema é o excesso de ruído. Quando aprendemos a diminuir esse ruído, percebemos algo extraordinário. A resposta que procuramos fora, talvez ela já estivesse dentro de nós há muito tempo. Quem está no comando da sua vida é o seu ego ou é o seu eu superior? Agora que compreendemos um pouco melhor do que chamamos de eu superior, surge naturalmente uma outra pergunta. Se existe em nós uma consciência mais ampla, mais elevada, por que tantas vezes fazemos escolhas sabendo que elas vão nos fazer sofrer? Por que repetimos padrões? Por que insistimos em relacionamentos que nos machucam? Por que sabemos que muitas vezes o que seria melhor e ainda assim fazemos exatamente o contrário? Para responder essa pergunta, precisamos falar sobre um outro personagem muito importante na nossa vida, o ego. Eu quero desfazer um grande mal-entendido. Muitas vezes, muitas pessoas acreditam que o ego é algo ruim, que o ego precisa ser destruído, que o ego é um inimigo da espiritualidade, que ele precisa ser abafado. Eu não penso assim. Na verdade, você só está vivo hoje porque o ego trabalhou e muito para isso. Foi ele que fez você tirar a mão do fogo. Foi ele que fez você olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Foi ele que fez você aprender a se proteger de situações perigosas. Foi ele que te ensinou a fazer uma reserva financeira. O ego nasceu para preservar a nossa individualidade e garantir a nossa sobrevivência. Ele é extremamente importante. O problema começa quando deixamos que ele passe de protetor para governador da nossa existência. O ego, ele é um excelente guarda-costas. Vamos imaginar uma empresa. Existe o presidente, existe o diretor financeiro, existe o diretor comercial e existe o diretor de segurança. Cada um tem a sua função. Agora imagine se de repente o gerente, o diretor de segurança resolve assumir o comando da empresa, de uma multinacional. Será que ele atende bem
a todos os requisitos? Será que ele conhece de finanças, de estratégias? Será que ele tem a competência necessária para conduzir toda a organização? Com a nossa consciência acontece algo semelhante. O ego é um excelente diretor de segurança. Ele cuida da sobrevivência, da nossa adaptação, da imagem social, da nossa segurança. Mas ele não possui uma visão completa e ampla da nossa jornada. Quem possui isso, essa visão mais ampla, é o eu superior. Quando o ego assume sozinho o comando da nossa vida, passamos a tomar decisões apenas com base em 3 perguntas. Isso é seguro? Isso me protege? E o que os outros vão pensar? Percebam que essas perguntas são importantes. Mas elas não são suficientes, porque existe outra pergunta que o eu superior faz. Isso está alinhado com quem eu realmente sou? E como é a linguagem do ego? O ego costuma falar alto. Ele é imediato. Ele é urgente. Ele quer resolver tudo no aqui e agora. Ele vive comparando, ele julga e condena, ele gosta de controlar, ele busca aprovação. Ele sente necessidade de estar sempre certo. Quando alguém nos critica, por exemplo, muitas vezes quem reage imediatamente é o ego. Quando sentimos necessidade de vencer uma discussão apenas para provar que estamos certos, geralmente é o ego que está tentando proteger a nossa imagem. Quando sentimos inveja do sucesso de outra pessoa, é o ego nos comparando. Quando temos medo constante da opinião dos outros, é o ego tentando garantir a nossa aceitação. Perceba que não há maldade nisso. Existe apenas uma tentativa de proteção. O ego acredita que se perder o controle, algo ruim acontecerá. Por isso, tenta controlar tudo. Controlar as pessoas, controlar as situações, controlar os resultados, controlar o futuro. Mas existe um problema. A vida não pode ser totalmente controlada. E quanto mais tentamos controlar aquilo que não depende de nós, maior se torna a nossa ansiedade. Enquanto isso, o eu superior fala de outra maneira. Ele não pergunta como posso controlar. Ele pergunta como posso compreender. Ele não pergunta como posso vencer. O nosso eu superior pergunta como posso me superar. Ele não pergunta como posso ser reconhecido. Ele pergunta como posso ser verdadeiro. Percebam como muda completamente. Enquanto o ego busca garantias, o eu superior busca significado. O ego vive no medo da perda. O eu superior vive na confiança de que toda experiência pode gerar aprendizado. O ego reage, o eu superior responde. Existe uma enorme diferença entre reagir e responder. Reagir é automático, responder é consciente. Vamos imaginar uma situação muito comum. Você envia uma mensagem para uma pessoa importante, um assunto urgente. Ela visualiza e não responde. O ego imediatamente começa a criar histórias. Ela está brava comigo. Eu devo ter feito alguma coisa errada. Ela não gosta de mim. Em poucos minutos, já construímos um filme inteiro na nossa cabeça. Mas o que realmente aconteceu? Nós não sabemos. Talvez essa pessoa estivesse ocupada, talvez tenha esquecido de responder, talvez estivesse dirigindo, talvez estivesse em uma reunião, acabou a bateria do celular. Percebam como o ego preenche rapidamente espaços vazios com interpretações. Já o eu superior faz outra pergunta. Será que eu dei informações suficientes? Será que eu tenho informações suficientes para concluir o que aconteceu?
O ego é mais imediato, o eu superior é mais consciente, ele é menos reativo. Outro comportamento muito comum do ego é o medo, medo da mudança. O ego prefere situação conhecida, mesmo que seja ruim, a uma situação desconhecida, que possa ser melhor. Por isso, tanta gente permanece anos em empregos que as adoecem, em relacionamentos que já terminaram emocionalmente, hábitos que sabem que faz mal, mas não é porque gosta de sofrer, é porque o ego associa o desconhecido à insegurança. Enquanto isso, o eu superior compreende que crescer existe transformação. Ele sabe que algumas portas precisam se fechar para que outras possam se abrir. Ele entende que evolução e novidade caminham juntos. Talvez você esteja se perguntando, Marco, como é que eu sei se uma decisão está vindo do ego ou da minha consciência mais profunda? Não existe uma fórmula pronta, mas existem alguns sinais. Quando uma decisão nasce apenas do medo, da necessidade de provar algo, da comparação, da busca desesperada por aprovação, vale a pena refletir. Quando essa decisão, mesmo que difícil, traz uma sensação de paz, coerência, que respeita os seus valores, ela está muito mais alinhada à sua consciência mais elevada. Isso não significa que a decisão ou o caminho será fácil. Às vezes as escolhas mais alinhadas são as mais desafiadoras. Mas existe uma diferença muito importante. O medo produz tensão. Consciência produz serenidade. Mesmo quando o caminho é exigente. Há um ponto que considero essencial, tá? Não devemos declarar guerra ao ego. Nós precisamos dele. O ego não precisa ser humilhado, ele não precisa ser abafado, ele precisa ser educado, ele precisa compreender que ele não está sozinho. Podemos imaginá-lo como uma criança assustada, que acredita que precisa controlar tudo para evitar o sofrimento. Se brigarmos com essa criança, ela ficará ainda mais insegura. Mas se acolhermos, mostrarmos que existe uma parte mais sábia conduzindo o caminho, ela irá relaxar. Talvez a verdadeira evolução espiritual não seja eliminar o ego, mas sim ensiná-lo a confiar na sua decisão, no seu conhecimento. Espero que você reflita um pouco sobre isso, espero que você se conecte, que você sintonize com o seu eu interior. Eu gostaria de terminar este programa com uma entrevista que eu fiz no Encontro Mundial em São Paulo, que foi promovido pelos Guardiões da Humanidade, que eu fiz com o Wagner Borges. Inclusive, o Wagner Borges já esteve aqui na RS Play, no meu programa Sintonize com Você. Vamos assistir essa entrevista. Professor Wagner Borges, uma palavrinha para a RS Play de Porto Alegre. Como foi a sua viagem para o Japão? O senhor acabou de chegar. Acabei de chegar, foram 5 cidades, eu estou indo para o Japão todo mês de abril, né? E aí já está marcado para o ano que vem, aí vai entrar talvez a Coreia, mais a Austrália, isso é uma bola de neve. Cara, o pessoal me recebe muito bem lá, eu fiz várias palestras, fiz um curso, e sempre para brasileiros que estão lá, ou descendentes japoneses que são brasileiros. Lá está cheio de grupo espírita, grupo de Umbanda, que eram descendentes japoneses que moravam no Brasil. Ao ir para lá, foram se encontrando e montando grupos. Tem muito grupo de Umbanda, principalmente no Japão. Ah, interessante saber disso. São esses grupos que me levam para lá, e aí junta, cara, porque os brasileiros estão separados. Quando tem uma palestra com o brasileiro, junta, vão centenas de pessoas. Ai, que legal. E outra coisa, estamos aqui no Encontro Mundial. O que o senhor está achando desse evento? Olha, esse evento é legal porque ele é ecumênico, ele é bem universalista. Você vê o time de palestrantes, tem gente de várias áreas. Isso é muito legal porque dá uma visão aberta.
onde cada pessoa que está assistindo se identifica mais com um ou com o outro, mas no conjunto está falando de temas de luz, espiritualidade, melhoria do caráter, que é isso que interessa. E um recadinho para o pessoal lá do Rio Grande do Sul? Olha, pessoal, eu tive em março, inclusive fui entrevistado pela TV, estarei novamente em Porto Alegre em novembro. Aí deve estar um frio de rachar, porque esse aqui em São Paulo tá frio. E aí eu gosto muito do Rio Grande do Sul, vou desde a década de 80, namorei uma gaúcha uma época que morava na transversal da Borges de Medeiros, quase fui morar em Porto Alegre. E tenho muitos amigos no Rio Grande do Sul. Um abração. Professor, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Papo de Terapeuta. Bem-vindo à terceira temporada do Papo de Terapeuta.